franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Estamos chegando para anunciar, cantar com a vida, evangelizar com poesia e canção. Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, família, paz e bem. Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo, boa noite para todos os que estão nos ouvindo. Meus irmãos e minhas irmãs, está começando a partir de agora o quê? O nosso programa Chama Franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. A nossa missão é ajudar, cuidar da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, Nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, paz e bem eu lhe desejo. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, a casa é sua, é o Chama Franciscana que está entrando no ar. Meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão, paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco no coração, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, paz e bem, ninguém. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. E a partir de agora, o nosso telefone 3720-9309 está liberado para você. Novamente, Wendel, 3720 9309. 3720-9309, tá liberado, liberadinho para você falar com a gente nessa noite. Você também pode mandar sua mensagem para o nosso e-mail, chamafranciscana, tudo junto, @hotmail.com.
chamafranciscana@hotmail.com. E você também pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio, ou ainda pelo nosso site www.vidanovafranca.com.br. Ou se você tem o número de algum desses dois locutores que vos fala, você pode fazer como a Geninha, que está nos ouvindo diretamente do trabalho, e a nós, né, ela é minha namorada, né, um grande abraço para a Geninha e também para as colegas dela de trabalho que nos ouvem nessa noite de sexta-feira, quase fim de expediente. Então um abraço para a Geninha, para Tamires e para Nayara, diretamente da Academia Biofitness Unidade 3. Eu te saúdo, rio. Eu te saúdo, chuva. Eu te saúdo, água. Paz e bem. Para começar, Wendel, o que tá faltando agora no início do nosso programa Chama Franciscana? Faltando alguma coisa? Uma grande tradição do nosso programa, Tradição, né? não é? O encontro de corações, o abraço do coração. Mas quem está ouvindo pela primeira vez pode pensar, o que é isso? Que bobagem é essa, Marcelo? O que é o abraço do coração? O abraço no coração ou massagem no coração, né? Como vocês preferirem, é quando dois corações se encontram. Quando nós abraçamos um outro, né? Abraçamos o nosso irmão, um amigo, uma pessoa querida, especial para nós. Nós, no momento do abraço, dois corações se encontram. Dois corações batem forte no peito. Então, é como se fossem dois corações no único peito, né? Então, vamos lá. Então procura aí alguém que tá perto de você, para tudo que você tá fazendo agora, e vamos lá pro massagem do coração, vamos lá. Vai, busca aí, corre atrás de alguém que tá aí pertinho. Segura, agarra essa pessoa, vai lá. Faz e bem. Faz e bem. Eu amo você muito. E tamanho do universo. Mas que abraço bom, que abraço gostoso, não é? Você abraçou? Sentiu o calor? Sentiu, Wendel? Eu senti o calor, mas o ar-condicionado aqui dificultou um pouco a transferência de calor. Mas tá bom demais. Agora, neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos para a nossa oração da noite, nossa oração de início do nosso programa Chama Franciscana. E hoje, né, o tema do nosso programa, qual que é, Wendel? A vocação e São Luís de França, o copatrono da Ordem Franciscana Secular, a UFS, que é celebrado na próxima segunda-feira. Então, o tema das vocações de maneira geral e também a vida e a obra de São Luís, rei de França.
Isso daí, meus irmãos. Então vamos para a oração a São Luís, rei da França. Ó Deus, que transferiste São Luís dos cuidados de um reino terrestre à glória do reino do céu, concedei-nos, por sua intercessão, desempenhar nossas tarefas de cada dia e trabalhar para a vinda do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos agora ouvir a primeira de hoje, a primeira música do nosso programa Chama Franciscana, com o Padre Zezinho. O Wendel? Qual que é a boa de hoje, para A boa de hoje do Padre Zezinho, A Decisão é Tua. Vamos lá. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é Chama franciscana. Espelho da fé, espelho do amor, declara-te Assis, privilégios antigos. Espelho da fé, espelho do amor, declara-te Assis, privilégios antigos. Passou tão fiel ao Rei Senhor, o Evangelho viveu com amor.
deixou para trás. Tornou-se a mulher primeira da história a formar uma regra da morte senhora. Espelho da fé, espelho do amor, vem clara de Assis, privilégios não quis. Espelho da fé, espelho do amor, vem clara de Assis, privilégios não quis. 1416. Azulão Autoelétrica. 3025-6000 ou 3725-1416. Avenida Hugo Betarello, 4550. No Parque Franville. Azulão Autoelétrica. Forte Baterias, Rua Minas Gerais 636. Acesse www.fortebateriasfranca.com.br. Telefone 3020. Chama Franciscana. Semeando a paz. Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Não conhecer é o cansaço. Foi quem mais imitou a Jesus. Irmãos e irmãs, quem somos nós? Nós somos a família franciscana, suscitada na igreja pelo Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque isso significa que nós temos uma personalidade, que nós temos um carisma, primeiramente dado ao nosso Pai São Francisco, e agora a nós, que somos vocacionados e queremos seguir. Porque iluminados pelo Espírito Santo, assim como São Francisco também foi, nós no dia a dia, nós vamos compreendendo como devemos agir na nossa família, no nosso trabalho, na nossa fraternidade, e assim sermos exemplos vivos de franciscanos de que somos chamados a ser. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. Francisco de Assis, Francisco de Assis, Francisco de Assis, Francisco de Assis, Francisco de Assis. São Francisco nasceu em Assis, no centro da Itália, no ano de 1182. Ele é, sem dúvida, uma das mais atraentes personalidades da história. Homem idealista, conseguiu uma trajetória que agrega valores tanto para católicos quanto para não católicos. No mundo marcado pela destruição do meio ambiente, a mensagem de Francisco é atual e encontra cada vez mais seguidores. A regra de vida que ele deixou é simples. A pobreza é o caminho da salvação, o fundamento da humildade e a raiz da perfeição. Ele morreu no dia 4 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, dos quais 21 foram totalmente consagrados ao serviço do Reino de Deus. Francisco vive hoje nas diversas ordens franciscanas espalhadas pelo mundo e, sobretudo, vive em todos aqueles que buscam primeiro o Reino de Deus, na certeza de que sempre tudo mais é acrescentado.
São Luís, rei de França, foi pessoalmente a Perusa, em forma de peregrino, para visitar o santo Frei Egídio. São Luís, rei de França, foi em peregrinação visitar os santuários pelo mundo e, ouvindo a fama muito grande da santidade de Frei Egídio, que tinha sido dos primeiros companheiros de São Francisco, pôs no coração e se determinou todo a ir visitá-lo pessoalmente. Por isso foi a Perusa, onde morava então o dito Frei Egídio. Chegando à porta do lugar dos frades, como um pobre peregrino e desconhecido, com poucos companheiros, pediu o Frei Egídio com muita insistência, sem dizer nada ao porteiro sobre quem era quem pedia. Então o porteiro foi a Frei Egídio e disse que na porta havia um peregrino que o chamava. Por Deus foi-lhe inspirado e revelado em espírito que se tratava do rei da França. Então ele saiu da cela com grande fervor e correu para a porta. Sem perguntar mais nada, e sendo que eles jamais se tinham visto, ajoelharam-se juntos com grande devoção. Abraçaram-se e se beijaram com tanta familiaridade como se tivessem tido uma amizade desde muito tempo. Mas com tudo isso, um não dizia nada ao outro. Só ficaram assim abraçados, com aqueles sinais de amor caritativo, em silêncio. E depois de terem estado um grande espaço de tempo desse jeito, sem dizer palavra um ao outro, partiram, afastando-se um do outro. São Luís continuou sua viagem e Frei Egídio voltou para sua cela. Quando o rei partiu, um frade perguntou a um de seus companheiros quem era aquele que tinha se abraçado tanto com Frei Egídio. Ele respondeu que era Luís, rei da França, que tinha vindo para ver Frei Egídio. Quando ele contou isso aos outros frades, eles tiveram uma grande melancolia, porque Frei Egídio não lhe tinha dito nenhuma palavra. Lamentando-se, disseram-lhe: ó Frei Egídio, por que fostes tão vilão, que alguém assim feito rei veio da França para te ver e ouvir de ti alguma boa palavra, e tu nada lhe disseste? Frei Egídio respondeu: ó queridos frades, não vos maravilheis por causa disso, pois nem ele a mim, nem eu a ele, pudemos dizer nenhuma palavra. Mas assim que nós nos abraçamos, a luz da divina sabedoria me revelou e manifestou o seu coração, e o meu a ele. E assim, olhando-nos no coração, por divina inspiração, o que eu queria e dizer, e ele a mim, nós conhecemos muito melhor do que tivéssemos falado com a boca, e com maior consolação. E se tivéssemos querido explicar com a voz o que sentíamos no coração, pelo defeito da língua humana, que não pode exprimir com clareza os mistérios de Deus, isso seria mais para desconsolo do que para consolação para nós. Mas ficai sabendo, com certeza, que o rei foi embora admiravelmente consolado. Para o louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, caríssimos ouvintes, vocês que nos ouvem neste momento, pelas ondas da rádio ou pela internet, seja aqui em Franca, na região ou em qualquer parte do mundo, pela rede mundial de computadores. O trecho que nós acabamos de ouvir, retirado do famoso livro franciscano chamado Fioretti, o autor relata um encontro entre dois grandes homens, dois portadores de grande sabedoria em seu tempo, Luís IX
Então o rei da França, profundo admirador dos ideais de São Francisco e de seus companheiros, e Frei Egídio de Assis, que então morava na cidade de Perusa, frade muito respeitado, querido e admirado dentro e fora da ordem, tanto por conservar com amor e afinco o que Francisco havia lhe ensinado em vida, quanto pela humildade que nutria constantemente. Eis, caros ouvintes, portanto, o encontro de dois homens. O primeiro, com certeza, um dos personagens mais importantes e poderosos daquela época. E o outro, uma testemunha viva das maravilhas de Deus manifestadas em Francisco de Assis. Eis o encontro de dois homens tementes a Deus. Eis o encontro de dois homens que, apesar das mistificações em torno de suas imagens, buscavam se modelar conforme o exemplo do Cristo pobre. Eis o encontro de dois homens que se deixaram conduzir pelo sopro e pela força do Espírito Santo. Esse é o encontro de duas almas irmãs, que nunca haviam se visto fisicamente, mas que com certeza se visitavam cada qual em suas orações e meditações. Esse, meus irmãos, é o encontro de dois homens muito sensíveis, que nunca haviam se visto, mas já haviam se encontrado pelas estradas da fé. Não sei bem se hoje em dia conseguimos entender um episódio como esse. Tampouco compreendemos o ápice desse encontro. Um longo e carinhoso momento de silêncio entre ambos. Como é possível que dois homens, um que peregrinava pela Europa e outro, um grande e admirável frei, ao se encontrarem, permaneceram em silêncio? Como nós encaramos isso? Como nós entendemos isso? O silêncio que não é comum na nossa vida, na nossa rotina. Isso pode soar confuso a nós, hoje em dia, que estamos acostumados a encontros ruidosos, a escutar música alta, a encontrar o outro e falar, onde as partes de uma conversa precisam falar cada qual mais que a outra. Mas com os nossos personagens foi diferente. Com aqueles personagens da história que acabamos de ouvir, com aqueles dois grandes homens, foi diferente. Eles nada falaram, eles se contemplaram. Ou melhor, contemplaram Deus presente na vida e na história um do outro. Meus irmãos, minhas irmãs, quanto temos que aprender com aquele encontro silencioso de São Luís IX, rei da França, e Frei Egídio de Assis. Que possamos guardar e meditar essa pequena historinha e essa reflexão das fontes franciscanas e pensar que valor damos ao encontro, que valor damos ao silêncio, que valor damos ao nosso encontro com o irmão. E agora nós vamos ouvir um hino a São Luís de França. É isso, Marcelo? É isso mesmo, Wendel. Vamos ouvir o hino a São Luís da França, né? E daqui a pouco a gente volta para papear, né? Rolar aquele bate-papo gostoso. Bate-papo gostoso da e nossa hoje, noite. Depois do intervalo, né? Vai ter ouvir música. Depois do intervalo, vai ter uma nova coluna, uma nova sessão do programa Chama Franciscana. É o Pergunte ao Marcelo. Pergunta para o Marcelo. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. São Luís de França.
arriscando dizer que mais importante é o irmão, não é o poder. Cheio de fé, de amor e de esperança. Cheio de fé, de amor e de esperança. Foi a Frei Egídio conhecer, se abraçaram, rezaram sem perceber. Eles sabiam bem o que fazer, mesmo ideal de vida não é o ter. Cheio de fé, de amor e de esperança. Cheio de fé, de amor e de esperança. Ensinou seus filhos o saber, a sabedoria não dá de recorrer. A paz e o bem em todo o amanhecer. A felicidade é Cristo, não é o prazer. Cheio de fé, de amor e de esperança. Cheio de fé, de amor e de esperança. De esperança. De esperança. De esperança. Você está ouvindo Chama Franciscana. Semeando a Paz e o programa Chama Franciscana apresenta Habemus Papa Francisco. A Voz do Papa. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso destaque da Voz do Papa de hoje é direcionado aos jovens. Mas todos nós podemos, independente da nossa idade, aproveitar intensamente as palavras do Papa Francisco para a nossa reflexão pessoal. Ele começa com uma pergunta: como os jovens podem ser testemunhas autênticas e jubilosas do Evangelho? O Papa Francisco deu 3 dicas aos jovens asiáticos, reunidos com ele na sexta-feira, dia 15 de agosto, no santuário de Somoi, em Seul. Esse encontro fez parte das atividades que o pontífice realizou durante sua viagem à Coreia do Sul. O Papa Francisco destacou que a Igreja, juntamente com jovens de toda a parte, é chamada a construir um mundo de paz e amizade, superando divisões e violência. Contudo, esta é uma tarefa que parece estar distante do espírito do mundo, disse o Papa, citando como exemplos a diferença cada vez maior entre ricos e pobres, o egoísmo e a injustiça na realidade atual. É como se um deserto espiritual estivesse se propagando em todo o mundo, alertou Francisco.
destacando, porém, que é neste mundo que os jovens são chamados a ir testemunhar o Evangelho da Esperança. Mas vocês vão nos perguntar, mas como isso pode ser feito? E Francisco, então, nos deixa 3 dicas. A primeira delas é confiar na força que Cristo dá. Nunca percais a esperança na verdade da sua palavra e na força da sua graça. Fostes batizados na sua passagem da morte para a vida e confirmados na força do Espírito Santo que habita nos vossos corações. Nunca duvideis desta força espiritual. Em segundo lugar, Francisco falou da necessidade de permanecer junto a Deus através da oração diária. E disse: adorai a Deus. Não vos esqueçais de adorar o Senhor. O seu Espírito eleve os vossos corações e vos ajude a conhecer e fazer a vontade do Pai. Extraí alegria e força da Eucaristia. E um último ponto indicado, meus irmãos, pelo Papa Francisco, para sermos testemunha autêntica e jubilosa do Evangelho, isto é, deixar-se guiar pela sabedoria da palavra de Cristo e pela força da sua verdade. Ele vos ensinará a avaliar bem todas as coisas e a conhecer cada dia o seu projeto para vós. Ele vos mostrará o caminho para a verdadeira felicidade e a plena realização. Eis, meus irmãos e minhas irmãs, o que destacamos no programa de hoje sobre a voz do Papa. Francisco nos ensina e convida a testemunhar com fé o Evangelho da Esperança, confiando em Cristo, orando a Ele e deixando-se guiar por sua sabedoria. Pensemos nessas palavras. É isso aí, Wendel. Voltamos, Já, né? Olha, 45 minutos de programa quase, já foi tanta coisa, né? Olha só, tanta bastante coisa, não é verdade? A gente não vende Tech Pix, mas a gente só fala de coisa boa, né? É, graças a Deus. Isso é muito bom. Bem, hoje, como nós destacamos no início do nosso programa Chama Franciscana, estaremos falando um pouco sobre um dos padroeiros, né? Vamos dizer assim, um dos patronos da Ordem Franciscana Secular, que é São Luís IX, rei da França, né? Tem que destacar que é o São Luís IX, né? Porque tiveram outros Luís, né? Reis da França, né? Não é, Wendel? Geralmente nós conhecemos, quando na escola ou na faculdade como eu, nós vemos muito a história dos Luíses a partir de Luís XIV, que foram os grandes reis e dos últimos reis, dos últimos Luíses, né? O rei o Luís XIV, conhecido como Rei Sol, depois Luís XV, seu filho, que foi um rei muito ruim para a França, que enquanto ele realizava grandes banquetes no Palácio de Versailles, a população não tinha nem pão para comer, não é? Foi no tempo de Luís XV também que estourou a Revolução Francesa e ele e a sua esposa perderam a cabeça na guilhotina, não é? Posteriormente tivemos Luís XVI, e assim termina a linhagem, não é? Depois houveram outros reis, poucos, né? Mas a França passou por um processo da monarquia para a república. Mas é válido a gente pensar nesses reis, nesses grandes reis, Luís XIV, XV e XVI, para voltar a esse outro antepassado dele, Luís IX, um rei com o mesmo nome, mas com atitudes e posições frente ao seu governo e frente à sua fé totalmente diferentes desses outros reis chamados Luíses.
Muito bem, lembrando que, como nós conversamos antes de iniciarmos o programa também, São Luís da França é padroeiro, né, do estado do Maranhão, não é? Isso, Tanto Maranhão. que a capital lá de Maranhão, não é? Que a capital é uma ilha, não é? É São Luís do Maranhão, em homenagem a São Luís de França, a São Luís IX. Mas hoje, normalmente nesse momento do programa, a gente bate um papo, e geralmente o Marcelo vai me fazendo várias perguntas. Mas como o Marcelo estudou a história de São Francisco mais recentemente, hoje ele vai falar mais do que eu. Eu me prometi a deixar o Marcelo falar mais do que eu no momento do bate-papo. Então, começando assim os nossos trabalhos nesse momento, Marcelo, eu queria que você assim, respondesse uma pergunta simples assim. Você acabou de falar que São Luís de França é um copatrono, né? Um copadroeiro da Ordem Franciscana Secular, da Isso, UFS. exatamente. Mas se São Francisco era pobre e um ideal de pobreza, de humildade, por que a Ordem Franciscana Secular escolheu como um copatrono um rei? Não é? Há tantos outros santos seculares, não é? Franciscanos seculares, que foram de uma humildade tão grande nesses seus estudos, nessas suas leituras aí dessas últimas semanas, até do último mês, não é? Por que será? O que você destaca? Por que São Luís é o padroeiro da UFS, o copatrono da UFS? Sua opinião, não é? Olha, Wendel, até essa pergunta que você me faz agora foi a mesma quando o Wendel, ele de vez em quando ele me pede para escrever alguns textos, né, pro nosso fanzine, também com o nome Chama Franciscana. E por que então São Luís da França, rei da França, um rei, ser o padroeiro da Ordem Franciscana Secular? E não, por exemplo, aqueles primeiros irmãos que, vamos dizer assim, começaram, né, na ordem dos mendicantes, dos irmãos da penitência, né, vamos assim colocar. Bem, primeiro precisamos conhecer a história desse rei, que é uma história bem diferente, porque ela mostra que não é porque São Luís foi um rei que tinha o poder nas mãos que ele era um carrasco, que ele era um vilão, que ele era mau, que fazia tudo somente para o seu bel prazer. Não, São Luís da França, São Luís IX, né? Ele foi diferente. Ele nasceu em 25 de abril, né? No ano aqui eu não estou recordando agora, mas 800 anos atrás. 800 anos atrás, isso. Segunda-feira vai fazer 800 anos. Parece que foi 1214. Eu não sei, eu assim. faço. É isso mesmo, né? Eu estudo história, não estudo matemática. Ele nasceu na cidade de Poissy, Faz biquinho, Poissy, na França, né? E ela então era filho do rei Luís VIII, que também era um rei como todos os outros. Só que qual foi o diferencial desde cedo de São Luís da França? Sua mãe Branca de Castelli, ela educou, ela que era uma mulher muito religiosa na época, né? Ela educou Luís, seu filho, São Luís, nos preceitos da igreja, né, no amor a Jesus e também à Virgem Maria. Então, o São Luís já foi crescendo, né, com aquela religiosidade. Tá difícil de sair hoje. Palavra comprida. Religiosidade inserida nele. Ele nasceu com isso, né? E um dado interessante, eu até coloquei aqui num texto que eu mesmo escrevi, que foi interessante que sua mãe, no dia do seu batismo, conta-se, né, que sua mãe Branca beijou o peito dele e disse: "Filhinho, que agora és um templo do Espírito Santo, conserva-o sempre imaculado e jamais o manches por um pecado", né? E porque ela preferia vê-lo morto, olha só o que ela disse, ela preferia ver o seu filho morto a vê-lo cometendo um pecado, principalmente um pecado mortal, algo que fosse contra a graça de Deus,
né, na sua vida. Tá bom, Marcelo, mas você tá me contando essa historinha da mãe, do pai que criou São Luís com uma boa educação, como todos os bons reis tiveram uma educação religiosa, mas muita gente, inclusive eu que faço faculdade de História, tem dificuldades de levar a sério esse tipo de história, porque em torno de grandes pessoas como São Luís de França se cria toda uma lenda, não é? Se cria toda uma mistificação. Mas eu sei de um documento, não é, que não é mistificação. Foi escrita de próprio punho por São Luís de França e fala um pouco do que ele pensava, do que ele era, não é? Qual que é esse documento? É o seu testamento ao Isso. seu filho, né? Se eu não me engano, o nome do filho dele era Felipe. Não me lembro agora. É Luís Felipe. Luís Felipe, né? Que né? depois se torna Isso. Luís X. Isso, exatamente. E, vamos ler então um trecho desse testamento agora? Pode ler um trechinho para aí. que nossos irmãos possam conhecê-los. É um trecho, tá disponível se você digitar lá no Google, não é? O pai de todas as buscas, de todas as dúvidas, Testamento de São Luís de França, Testamento de São Luís IX, você vai encontrar um texto belíssimo. Acredito que é um texto que ele escreve para o filho, do que ele esperava do filho, e que nós também podemos até transferir aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos jovens, esses ideais, não é? Manifestados por São Luís IX e que continua tão atual, tão presente ainda na nossa vida, na nossa história, no nosso tempo. Estamos com um pequeno problema. Achamos aqui o Testamento de São Luís da França. Estamos usando o devocionário franciscano na página 385. Mas, como já disse, se você não tem o devocionário, procure no Google. Enquanto encontrávamos aqui o testamento, né, de São Luís a seu filho, vamos lá. Quem tem um devocionário, nossos irmãos da Ordem Franciscana Secular, da Juvra também que nos acompanham, vamos lá. Diz o seguinte: meu filho, a primeira coisa que te recomendo é que ames a Deus de todo o teu coração e prefiras sofrer tudo, até a própria morte, a cometer um pecado mortal. Se Deus te mandar contrariedades, aceitas com gratidão, convencido que as mereceste. Se tudo correr segundo teus desejos, não te deixes levar pelo orgulho. Não se deve abusar dos benefícios e os transformar em armas de malícia. Confessa-te frequentemente e escolhe um confessor prudente e virtuoso, que te possa ser guia e que tenha coragem bastante para corrigir tuas faltas e castigar teus pecados. Assiste à Santa Missa com muita devoção. Sê caridoso para com os pobres e socorre-os sempre que puderes. Respeita as boas tradições entre o povo e persegue os abusos. Não sobrecarregues teu povo com duros e múltiplos impostos. Escolhe para tua companhia homens direitos e prudentes, leigos e sacerdotes, e foge dos círculos dos maus. Ouve de bom grado a palavra de Deus e conserva-a cuidadosamente em teu coração. Sê amigo da oração. Ama tua honra e sê amigo do bem e inimigo do mal. Rende graças a Deus pelos seus benefícios. Bens alheios, faze-os chegar às mãos de seu legítimo dono. Procura conservar e estabelecer a paz entre teus súditos e zela pelos bons costumes entre o povo. Trata de dar a ele bons juízes e funcionários e fiscaliza bem o procedimento deles, a fim de que não haja lugar para vícios, parcialidade, fraude e imoralidade. Cuida para que na corte as despesas se limitem ao indispensável. Manda rezar missas pelo repouso de minha alma e manda rezar nessa intenção. Meu filho,
dou-te a bênção que um pai pode dar a seu filho. Que bonito, bonito, né? Que bonito. Um testamento pequeno, é um testamento, não um testamento que vai falar que deixa o reino, né? Mas é um testamento espiritual, né? Há vários desses na história da igreja. É um testamento espiritual de quem deixa um legado, não é? A seu filho, de uma ligação íntima com Deus. E que se o filho manter essa ligação íntima com Deus, tudo mais viria por acréscimo. Exatamente. E como São Luís cresceu dessa forma, graças à sua mãe, né, que o impulsionou nesse caminho de fé, de amor a Deus, ao Cristo crucificado, né? Então ele colocou sua vida a serviço do outro, né? Ele, como rei, ele poderia dizer: não, eu sou o rei, eu mando aqui, eu mando, faço e desfaço, aqui todo mundo faz o que eu mando e acabou. E não foi assim. E não foi assim. Como aquela velha frase, não é? Assim, falando sobre a relação da mãe com a rainha Branca de Castela com o filho, não é? Por trás de todo grande homem existe sempre uma grande mulher. E não foi diferente no caso do nosso copatrono São Luís de França. Isso, e sua mãe Branca de Castelo. Exatamente. Vamos agora para um pequeno apoio cultural. Mas não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com mais Chama Franciscana, com mais São Luís de França, e daqui a pouco estreia nessa edição do Chama Franciscana o Pergunte ao Marcelo. Não saia daí. Será que ele vai acertar? Não saia daí. Até daqui a pouco. Você está ouvindo Chama Franciscana. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz, a paz que só o amor é que nos traz, a paz na nossa vida, no nosso coração, e a bênção para toda a criação. A paz na nossa vida, no nosso coração, e a bênção para toda a criação. A paz na nossa casa, nas ruas, no país, e a bênção da justiça que Deus quis. A paz na nossa casa, nas ruas, no país, e a bênção da justiça que Deus quis. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou, e a bênção do conforto a quem chorou. A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou, e a bênção do conforto a quem chorou. A paz entre as igrejas e nas religiões, e a bênção da irmandade entre as nações. A paz entre as igrejas e nas religiões, e a bênção da irmandade entre as nações. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz pra toda a terra, e a terra ao lavrador, e a bênção da fartura e do louvor. A paz pra toda a terra, e a terra ao lavrador, e a bênção da fartura e do louvor. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que
nos traz, a paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz que só o amor é que nos traz. Cheio de fé, de amor e de esperança. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana. E aí, Wendel? Isso, voltamos e agora com a participação sempre especial na última meia hora, nos últimos 30 minutos de programa, né? Como sempre é uma tradição. Boa noite, Luiz Miguel. Pra falar tchau com a sua voz de bolero, né? De cantor de bolero, próprio de quem tem o nome de Luiz Miguel. Pois é. É isso aí, Luiz Miguel. Agora você está chegando agora nesse momento. Estamos falando de São Luís, rei da França. Meu xará. Xará, né? Ou você que é xará dele, né? Sou eu acho. Mas é bom demais, né? Então, vamos então... Como nós estamos falando de São Luís, o seu exemplo, né, dado por sua mãe, religioso, nós podemos dizer que São Luís, ele agia, né, pelo menos pelo que eu andei pesquisando um pouquinho, né, do pouca coisa que tem sobre São Luís, né, não se tem muito escrito sobre ele, mas um dos seus biógrafos, principais biógrafos, que era o Joinville, né? Joinville, que também era o seu amigo pessoal, Inclusive, não sei se você sabe, mas a cidade de Joinville, em Santa Catarina, se chama Joinville por causa desse... Ele era uma espécie de secretário de Estado, não é? Do rei Luís IX, não é? É por causa dele, então, que a cidade chama... Se a capital do Maranhão chama São Luís por causa do rei, Joinville, em Santa Catarina, é por conta desse secretário do rei Luís. Olha só, não sabia. Chama franciscana também é cultura, chama franciscana também é história. É isso daí. Bem, então Joinville, esse seu amigo, também biógrafo, ele contava algumas situações onde São Luís, o rei Luís, se destacava muito, né? Certas ocasiões, após as missas, né? Porque ele era muito assíduo à Santa Missa, à Eucaristia. Então, todas as vezes que terminava a Santa Missa, ele se sentava num bosque, junto com todos aqueles que estavam junto dele, que conviviam com ele, e perguntava se tinha algum problema, se tinha alguma coisa para ser resolvida. E ele ouvia cada um com paciência e corrigia aqueles que agiam de má fé ou de agir de uma forma não coerente, né, com o Evangelho. Mas vamos parar por aí, porque agora você chegou ao ponto que eu queria. Estamos chegando no ápice do programa Chama Franciscana de hoje. Falei, nos últimos 3 blocos eu falei que tinha estreia. Então agora, todo mundo que está ouvindo, levante a mão para cima e faça aquela tremidinha, momentos de tensão. Temos estreia no programa Chama Franciscana. Solta a vinheta, Marcelo. Agora a hora da pergunta do Wendel para o Marcelo. Será que ele sabe? Vamos ver! Ai, que burro, dá 0 pra ele. Olha só a vinhetinha nova. Vamos lá, Marcelo, vamos ver. Vamos ver. Como você disse, não é? São Luís tinha costume de atender, não é, aos cidadãos do reino depois da missa nos bosques, não é? E isso aqui, lembrando, não é combinado, não é? Não, de forma alguma. O Marcelo meio carona, ele tentou assuntar, mas eu não falei nada sobre isso. Ele me conta nada. E quando eu descobri essa parte da história de São Luís, eu costumo fazer analogias, comparações. E eu vi nessa ação de São Luís a recordação de um outro personagem bíblico, não é? Então eu quero que você vai ter 3 chances
3 chances, nada, não mais do que isso, para pensar nessa atitude de São Luís atender os habitantes do seu reino, não é? Nessa atitude, quem é possível nós recordarmos, não é? Da Bíblia. Conforme você for errando, não é? Sim, já que são 3 dicas, claro, se você não acertar de primeira, eu vou dando algumas dicas. Então vai lá. Repetindo. São Luís atendia os cidadãos do reino, né, os habitantes do reino, em um bosque, sempre com muita paciência, com muita atenção, buscando resolver os problemas de cada um. Isso pode nos levar a recordar de um personagem bíblico, não é? Não vou falar de que parte é, não é? Mas você tem 3 chances. Vamos lá. Primeiro chute. Rei Salomão. Ele acertou de primeira, gente. É isso daí. Aqui entre nós, Luiz. Tava muito fácil, não tava? Eu achei. Fácil. Aí eu falei assim, eu vou começar, é a primeira vez. Eu não sei se o Marcelo não souber, vai ficar muito feio, né? Então pensei, vai que... Não, Vai que. Mas tá bom. Quem diria, não? Valeu a pergunta. Meus parabéns. Muito obrigado. Mas daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre essa comparação entre o rei Luís e o rei Salomão. O rei que seguia os ideais de São Francisco e o rei que pediu sabedoria a Deus no Antigo Testamento. Até daqui a pouquinho. Você está ouvindo Chama franciscana. Semeando a Paz e o Bem. Mi Dios y mi todo, Señor, eres tú. Mi Dios y mi todo, para ser feliz. Me basta la vida que me has regalado tú, ese amor tan grande, oh, que has puesto en mi corazón. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tú, Señor. Mi Dios y mi todo, Señor, tú mi bien. Mi Dios y mi todo, razón de mi ser, mi Padre y amigo, mi consuelo en la aflicción, mi fuente segura, oh, donde puedo hallar amor. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tú, Señor. Mi Dios y mi todo, oh Señor, tú mi paz. Mi Dios y mi todo, mi luz y verdad, la voz que me llama a servir a los demás, a ser en el mundo, oh, un testigo del amor. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestra
nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tú, Señor. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Oh, eres todo tú, Señor. Señor, eres tú la razón de nuestra vida. Señor, eres tú la razón de nuestro ser, en nuestro camino. Eres tú la paz y el bien en nuestro camino. Chama franciscana. Solo sagrado é o teu coração, fonte de amor perenal, nobre sacrário de consagração, cantando o amor virginal. Alcançaste as coisas do céu, diante de um mundo a perecer, recusaste as vestes do medo, entregando-te como perfeita oblação. Não perca de vista o ponto de partida, não perca o sentido, não perca o amor, não perca o amado, não perca de vista o ponto de partida, não perca o sentido, não perca o amor, não perca o amado, tem Cristo Senhor. Disseram que você errou, que escorregou, perdeu o seu valor. Não acredite, meu rapaz, você é capaz, você pode mudar. Olha um erro em sua vida, não pode fazer de sua vida um erro. Existe força em você, você pode crer, sua vida mudou. Você nasceu pra dar certo, pra viver, pra sonhar, pra sorrir, pra cantar. Você será melhor se amar. Você nasceu pra dar certo, pra viver, pra sonhar, pra sorrir, pra cantar. Você será melhor se amar.
certa, mas viveu um tempo num lugar errado. Descubra logo a saída, aproveite a vida, esse dom maior. A estrada que parece longa, mas em cada curva parece chegada. Coragem, força, meu irmão, em teu coração Deus se faz morada. Você nasceu pra dar certo, pra viver, pra sonhar, pra sorrir, pra cantar. Você será melhor se amar. Você nasceu pra dar certo, pra viver, pra sonhar, pra sorrir, pra cantar. Você será melhor se amar. 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 Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, aqui pela Rádio Vida Nova FM, a rádio que faz o seu dia e a sua noite mais feliz. É isso daí, Wendel. Isso no fim do último bloco, não é? Depois da pergunta cabiciosa, que hoje foi muito fácil, né, para o Marcelo, nós fazíamos uma comparação, não é? Entre São Luís e o rei Salomão, dois grandes reis. Exatamente. O Salomão, conhecido pela sua sabedoria, ele que em sonho trocou o amor e o dinheiro, não é? As mulheres e a riqueza pela sabedoria, e tudo o resto veio por acréscimo, por dom de Deus, né? Comparado a São Luís de França, um rei muito sábio que, conforme nós vimos no testamento que nós lemos no bloco anterior, era alguém que quis transmitir não só a seu filho, mas também ao seu povo, ao seu reino, essa sabedoria. É nesse sentido que na próxima segunda-feira nós vamos celebrar os 800 anos do nascimento de São Luís de França. Os 800 anos da graça de Deus ter nos dado, não é, uma história, um modelo, um exemplo como São Luís de França. Um santo ainda um pouco conhecido, inclusive pelos franciscanos, pouco conhecido, não é? Quanto mais pelos outros irmãos e irmãs, leigos ou religiosos. Mas que nessa noite, não é? Ou em outros momentos, você que está nos ouvindo em outros momentos, não é? O programa Chama Franciscana, penso que devemos guardar a sabedoria de São Luís de França. A mesma sabedoria que ele utiliza frente a Frei Egídio, no trecho que nós ouvimos hoje. Em vez de se apresentar como um grande rei e ser recebido como tal, se apresenta como um peregrino. Está aí porque ele era franciscano. Ele não professou a regra ou algo do gênero, mas mais do que papéis, mais do que promessas, ele viveu. Ele foi simples. Ele foi aquilo que se vê nas linhas do Evangelho e se vê na regra e vida de São Francisco. Apesar de ser rei, São Luís foi peregrino e forasteiro. Ele se entregou à proposta do Evangelho e aplicou a proposta do Evangelho no reino da França do seu tempo. Que ao celebrarmos os 800 anos, o jubileu de 800 anos de São Luís de França, nós possamos pedir a Deus a mesma sabedoria de Salomão, a mesma sabedoria de São Luís IX, a nós, a nossa família e nesse período em que nós vivemos aos nossos governantes. Sejam aqueles que nós vamos eleger aí nos próximos dias, nas próximas semanas, sejam aqueles que têm o controle das nações e até mesmo das instituições extranacionais, como a Organização das Nações Unidas, que nesse momento tão difícil, não é, de guerras e conflitos em todo o mundo, tenta mediar, algumas vezes faltando sabedoria, faltando bom senso, porque independente da sua profissão de fé, deixam Deus de lado. Que São Luís, rei de França, estenda a sua sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a todos os povos, a todas as nações, a todas as instituições que cuidam dos povos, especialmente dos mais sofridos. Rezemos para que a sabedoria de São Luís de França chegue até aqueles que fazem com que o povo sofra nos mais diversos lugares desse nosso mundo.
São Luís de França, rogai por nós. Bem, Wendel, tá chegando o final do nosso programa Chama Franciscana. Meus irmãos e minhas irmãs, tá terminando o nosso programa Chama Franciscana desta noite. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Faltou efeito aqui, mas tudo bem. A gente faz ao vivo. De Teletubbies aqui, não é? A gente faz ao vivo. Eu sou o Dinky Wink, o Luiz Miguel é a Gypsy. A Marcela é a Lala? Epa! E o Matheus... Que é isso? Teletubbies, matando saudades aqui no Chama Franciscana. Mas ainda prefiro o Castelo Rá-Tim-Bum. Ei, meus irmãos, mas é isso daí, né? Nosso programa Chama Franciscana está chegando ao seu final, nesta noite de sexta-feira. Na próxima sexta-feira, quem que tá aqui, Wendel? A professora Valéria e o palhacinho Matheus Garcia. É isso daí. Palhaço. Palhacinho. Ele ficou bravo que no último programa nosso eu chamei ele de palhaço, mas ele não é, ele não pinta de palhaço, faz aquele monte de coisa na tropa lá de vocês, Luiz. Eu também. Então, você também é palhacinho, Tá valendo. Está ótimo. Verdade. Então, nesse momento, vamos elevar as nossas orações a Deus. Vamos pedir por todos os nossos irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular, também da JUFRA, Juventude Franciscana, para todas as famílias, para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve nesse instante. Vamos rezar pedindo a Deus, pela intercessão de São Luís, rei da França, que abençoe a todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Wendel, boa noite. Essa com certeza já foi uma excelente noite e que nós possamos ter uma noite melhor ainda ao chegar em nossas casas e desfrutar do devido repouso. Uma boa noite, não fiquem tristes, nós vamos partir, mas em breve voltaremos. Boa noite, Luiz Miguel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Wendel. Paz e bem a todos. Que todos tenham uma boa noite, um bom final de semana. E até sexta-feira que vem, se eu chegar aqui lá pelas 10 de novo, né? Tá certo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um abraço a todos e paz e bem!